Coração, Senhor amado, usa como um canal de bênção que já é bênção, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito. Toma sua família, guarda, livra de todo mal, acampa teus anjos ao redor e derredor. Eu te entrego os teus cuidados e abençoa. Pai, a palavra que vai entrar em nosso coração é a palavra que liberta, salva e cura, é a palavra que nos levanta para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Salve a igreja com a santa gloriosa paz do Senhor, amém? Peço perdão pela minha voz, cheguei uns dias meio difíceis ultimamente, mas graças a Deus, Deus irá dar a vitória para mim e para você. Vou estar deixando nessa manhã para nossos corações, da parte do Senhor, se encontra no livro de Neemias, no seu capítulo 6, uma palavra bastante conhecida, no seu versículo 1. Vou dar um tempinho para que a igreja possa achar. Glória! Manto! Aleluia. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, diga, espera mais um pouquinho. Leremos o primeiro versículo. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias e Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontre-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta. Do seguinte: entre os gentes se ouviu, e Gesem diz: tu, que dos judeus e tentais revoltados, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvira isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é o que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuaram. Agora, pois, ó Deus, fortalecei as minhas mãos. Pode se assentar, igreja. É uma palavra bastante conhecida, né? A qual Neemias, ele aqui fala no primeiro capítulo que ele estava na cidade. Só um segundinho. Vamos aqui, vamos dentro da palavra, não vou fugir uma letra sequer. No seu primeiro capítulo, fala que as palavras de Neemias, filho de Acarias, estava ali naquele reino, servindo o rei. Quando a gente fala que a gente está servindo, quando a gente serve vinho ao rei, significa que a gente está servindo alegria ao rei. E mesmo que Neemias estava servindo com alegria, ele estava com o coração triste. Muitas das vezes estaremos servindo ao Senhor, estaremos dando o nosso melhor serviço ao rei, mas muitas das vezes não estaremos com o coração alegre. Mas temos que fazer o papel de servir com alegria, porque naquele momento, quando Neemias estava servindo o vinho, ele estava servindo com alegria, mas ele não estava servindo alegre. Ele estava passando porque a sua cidade se encontrava em ruínas. O muro da sua cidade havia sido quebrado, havia sido destruído. E Neemias estava muito triste, mesmo que ele estava servindo com alegria, ele não estava alegre por dentro. E muitas das vezes eu e você na obra do Senhor estamos servindo com alegria, por fora estamos com um sorriso, mas por dentro só Deus sabe como que está o meu e o seu coração. A nossa estrutura está abalada, o nosso coração está angustiado, e muitas das vezes estamos chorando porque alguma coisa de qual nós viemos ou queremos chegar está destruída. Mas o Senhor,
tentaram destruir. Sanbalate, Gesem e Tobias se levantaram contra a vida de Neemias porque ele estava numa grande obra a qual ele não podia parar. E aqueles inimigos não veio uma, não veio duas, não veio três, eles vieram mais de 4 vezes para tentar tirar a concentração daquilo que estava sendo construído. E a mesma coisa é eu e você. Estamos muitas das vezes angustiados, com o coração chorando, mas só Deus sabe como nós estamos, porque dentro da presença do Pai a gente está servindo com alegria, mas o nosso coração está angustiado porque alguma coisa foi destruída para tirar a nossa atenção. E muitas das vezes o inimigo não vai destruir aquilo que você não gosta, ele vai destruir aquilo que toca na sua alma. Ele pode destruir o seu carro, o carro você conquista outro. Mas se ele tocar na sua saúde, se ele tocar em algo que você ama, tira a sua estrutura. E Neemias foi enviado até aquela cidade porque o rei viu no seu semblante que mesmo que ele estava servindo com alegria, alguma coisa estava deixando ele preocupado. E o nosso Rei, Jesus Cristo, Ele conhece quando nós estamos com alguma preocupação no nosso coração. Estamos aqui dentro servindo com alegria, estamos levando alegria para alguém. Mas nós precisamos de uma reconstrução, não por fora, porque por fora o sorriso está aparente, mas por dentro só Jesus sabe as lágrimas que estão caindo. Eu não sei como que você entrou nessa manhã de consagração. Eu sei que cada um entrou com um propósito para consagrar alguma coisa na sua vida. Alguma coisa precisa ser reconstruída dentro de nós. Eu não sei o que o inimigo tentou destruir, mas eu sei o que Deus quer reconstruir nessa manhã. Ele quer reconstruir a sua alegria, Ele quer reconstruir a sua esperança que dias melhores virão. Ele quer reconstruir tudo aquilo que o inimigo tentou colocar sobre a mim, sobre a tua vida, tentar nos paralisar espiritualmente, porque muitas das vezes nós estamos caminhando no nosso trabalho, estamos caminhando na nossa vida, mas espiritualmente estamos com a nossa estrutura abalada. E hoje é uma manhã de tampar as brechas daquilo que o inimigo tentou destruir. E o que é mais interessante, Sanbalate, Tobias e Gesem não vieram apenas uma vez tentar tirar o foco daquilo que Neemias estava fazendo. Ele estava reconstruindo aquilo que tinha sido destruído. Ele estava reconstruindo aquilo que tentaram derrubar, tentaram apagar. Eu entendo que quando no tempo passado o inimigo vinha para destruir uma cidade, destruir a cidade, derrubava os muros, ele queria apagar a identidade daquela cidade. E Neemias foi trago, um homem foi trago para reconstruir uma identidade que tinha sido tentaram apagar a identidade daquela cidade. E muitas das vezes eu e você estamos tristes por aquilo que tentou ser apagado. Mas o Senhor vai nos enviar até um lugar que era de destruição para trazer reconstrução. Eu não sei o que o inimigo está tentando destruir no meio que nós estamos, qual é a identidade que está sendo apagada, mas nós estamos sendo enviados nessa manhã como Neemias para reconstruir a identidade daquilo que tentou ser destruído, seja uma alma, seja uma vida, qualquer coisa que for, nós temos a obrigação de reconstruir. E o que é mais interessante é que Neemias estava tampando as brechas. E ele deixou o portão por último. As brechas dos muros foram todas tampadas. E o que é mais interessante é que os inimigos tentaram chegar até ele como amigos. Porque eles não chegaram com espada, não chegaram com cavalo, não chegaram com isso. Chegaram com palavras. E muitas das vezes certas palavras vêm para tirar o foco daquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Não saia do propósito de Deus na sua vida por causa de palavras bonitas que vêm no meio e no seu ouvido. Tem palavras bonitas que são muito bonitas, mas elas são muito destrutivas. E não são inimigos grandes que tornam batalhas grandes. São os inimigos pequenos que chegam como amigos, que destroem. São coisas abalançadoras que eles podem fazer.
Quem destrói não é o caveirão que chega na comunidade, é quem está dentro, é quem está pequeno. O caveirão, se não tiver quem movimentar, não destrói. Quem destrói é quem está dentro, é quem é pequeno. A mesma coisa eu e você, estamos numa grande obra, a qual nós não podemos parar em momento algum. Temos que construir aquilo que o inimigo tentou destruir. O que o inimigo tentou destruir na sua vida? Foi a área sentimental, foi a área espiritual, foi a área financeira. Eu estou sendo enviado nessa manhã para dizer aquilo que o inimigo tentou destruir. O Senhor vai te usar para reconstruir. As brechas precisam ser tampadas. O muro foi destruído, mas Neemias foi enviado para a reconstrução. E eu e você temos que tampar a brecha. Porque o inimigo ele não entra pela porta, ele quer entrar pela brecha. Porque se ele entrar pela porta fica fácil de combater. Porque se ele entrar pela porta ele tem que dizer quem ele é. Se ele vir pela brecha ele não vai ser visto, mas ele vai entrar e vai causar destruição. A porta ela foi por último porque se o inimigo vem pela porta eu entendo que ele é o inimigo da minha alma. Eu entendo que eu tenho que combater ele. Eu sei quem está entrando. É muito fácil de reconhecer, eu já vou estar pronto para receber, para combater. Mas quando ele vem pela brecha, significa que ele está vindo por onde eu e você muitas das vezes não podemos enxergar e nem visualizar aquilo que ele quer fazer. Porque enquanto ele está fora, ele não está sendo visto. Depois que ele passa pela brecha e entra na cidade, ele causa destruição. Então nessa manhã nós temos que tampar a brecha. Neemias estava numa obra e ele reconheceu que ele não poderia descer. E ele falou, estou numa grande obra, a qual eu não posso parar. Eu e você também estamos nessa grande obra e nós não podemos parar. Estamos tampando as brechas dia após dia. Dia após dia estamos reconstruindo aquilo que o inimigo, aquilo que o nosso passado tentou destruir, tentou nos abater, tentou colocar angústia no nosso coração. No passado podemos ter uma vida diferente, a qual o inimigo destruiu e tentou colocar angústia no nosso coração. Mas nessa manhã o Senhor está usando eu e você para a minha vida ou para a vida de outras pessoas, para reconstruir a angústia que o inimigo tentou colocar no coração de alguém. Se você estava orando e parou de orar, volta a orar. Se você colocou assim, ó, não tem mais jeito para aquela vida, não tem mais jeito, ele não quer mudança, aprenda uma coisa. Enquanto Jesus estiver na minha, na sua vida, ainda há jeito para aquela alma. O inimigo pode estar dizendo que não tem jeito, pode estar usando pessoas para falar assim, ó, como amigos. Eles vão vir como amigos e vai falar assim, larga de mão, não tem mais jeito. Larga de mão que ele não quer mudar, ele não quer nada com Deus. Mas o Senhor está te enviando como Neemias para reconstruir aquilo que foi destruído. E você está numa grande obra a qual você não pode parar. Gessam, Balate, Tobias e Gessé vão vir até você, vão te enviar convite, vão te enviar cartas para você parar, para você largar de mão. Mas você responde assim, estou numa grande obra a qual eu não posso parar. Seja ela orando por alguém, seja orando, batalhando por uma família, entrando na guerra de alguém. Fala, eu estou numa grande obra a qual eu não posso parar. E eu falo assim por experiência própria, o Daniel está de prova viva comigo. Entramos na guerra de uma menina, uma amiga minha de muito tempo no Evangelho, e ela simplesmente tomou outros rumos, e ela teve uma pedra na vesícula. O Daniel conhece, viveu essa história comigo, e eu falei, Senhor, se for da tua vontade eu vou ajudar, mas se não for da tua vontade, meu Deus, eu não vou ajudar mais. E a gente entrou nessa guerra e falando, isso não é para morte, isso não é para parar. Mas muitas pessoas vieram até mim e falaram, para, não tem mais jeito, não tem solução. E o inimigo já estava decretando, ela estava com uma pedra de aproximadamente 8 milímetros já. Já era uma pedra que ela sentia muita dor e estava falando, não é para morte. Mas muitas pessoas falaram, desiste, não tem mais jeito, tu está entrando numa guerra qual a medicina já falou que não tem mais jeito. E eu falei, eu não vou parar, porque se o Senhor falou para mim entrar na guerra, eu tenho que continuar. Eu parei a minha vida para ajudar ela. Eu parei a minha vida, o Daniel sabe, fechei minha loja, falei, não, fui para o hospital, fui fazer oração, nos dias que ela estava mal, eu e Daniel ia lá fazer oração. Mas nós não paramos de reconstruir aquilo que o inimigo tinha tentado.
tentado destruir. A medicina tinha dito que ela tinha que operar. E eu falei, você não vai ter que operar. Você não crê no Deus que você serve. Eu falei, você não precisa operar. Isso é apenas uma prova. É propósito de Deus para a sua vida, para você aprender e entender o Deus que você serve. E ela é uma serva do Senhor muito usada por Deus, mas ela deixou aquilo que o inimigo tentou implantar no coração dela entrar. Desânimo, angústia, fraqueza, sentimento que não ia conseguir mais, sentimento que não tinha mais jeito. Ela já estava entregando a bandeira branca para o inimigo. E orando ali eu falei, Senhor, isso não é para a morte. E tem a gente indo, vai e vem no hospital, vai e vem no hospital, vai e vem no hospital, e nada resolve. O médico passa remédio, o médico faz exame, nada se resolve. E ela falando, eu tenho que operar. E ela tinha a saúde bem debilitada para operar. Ela não conseguiria, talvez, se operasse, suportar a operação. E eu orando ali, eu falei, Senhor, isso não é para a morte. A gente está construindo algo aqui e é da tua vontade, do teu querer. E o Senhor falou, ó, vai chegar um momento que você vai ter que abrir mão, porque a sua obra já foi feita. Você já tampou as brechas que tinham que ser tampadas. E agora é a decisão dela de lutar, porque ela sabe qual é o inimigo que ela está lutando, porque agora ele não vai vir pela brecha, ele vai vir pelo portão. Ou seja, Neemias, quando ele tampou a brecha, o inimigo não tinha como vir de maneira a qual ele não fosse visto, mas ele teria que entrar pela porta da frente e se apresentar como inimigo. E na vida daquela mulher, quando a gente entrou ali, eu falei, ó, agora acabou. Agora é você e Deus. Quando ela passou pelaquela máquina, já não tinha mais pedra nenhuma ali. Quando o médico falou assim, que aconteceu? O médico não entendeu. O médico me olhou e falou, você é servo do Senhor. E eu falei dentro daquela sala, eu falei, eu sou servo do Senhor, temente e fiel. Enquanto Deus falar que aqui é o final da linha, agora é com ela. E desde então a gente se afastou. Aconteceu certas coisas que o Senhor separou. Então entenda, irmãos, assim como Neemias tampou a brecha, o inimigo teria que vir pela porta da frente. A mesma coisa é você e eu. Quando a gente tampa a brecha, ele não vai vir de maneira como nós não podemos enxergar. Quando a gente tampa a brecha, a gente identifica que o inimigo não consegue mais entrar de uma maneira que nós não vamos ver, ou que nós não estamos apercebendo. Quando a gente verdadeiramente reconstrói a nossa base, alicerçada na palavra do Senhor, e as brechas são tampadas, o inimigo vai se apresentar face a face a mim e a você. Ele não vai se apresentar nem pela esquerda nem pela direita. Ele vai querer entrar pela porta da frente se apresentando quem ele é. Mas eu e você vamos falar para ele assim, estou numa grande obra, a qual eu não posso parar e nem retroceder. Nós não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque as brechas foram tampadas e o inimigo vai se apresentar. Mas eu e você, como nós estamos nessa obra, não iremos recuar e nem retroceder. Porque o inimigo, ele não tenta derrubar eu e você tirando bens materiais. Ele tenta tirar eu e você da presença, derrubando aquilo que tem um valor sentimental. Porque bens materiais são reconquistados, mas valores sentimentais muitas das vezes criam feridas, a qual nós carregamos por muitos e muitos anos dentro da nossa alma. Você pode ver que muitas das vezes a maioria das pessoas que se afastam da presença do Senhor não é porque perdeu o carro, não é porque perdeu casa, mas é muitas das vezes por causa da atitude que receberam a sua alma. Feridas que são criadas na alma, a qual muitas das vezes bens materiais não irão preencher a lacuna que é colocada no meio do seu coração. Ou seja, a maior brecha que a gente tem que tampar não é do bem material, mas é do bem sentimental, que é o nosso coração. A brecha que tem que ser tampada nessa manhã é o nosso coração. É o Senhor pedir ao Senhor assim, Senhor, aguça a minha audição para entender o que é do teu Espírito e o que é da vontade do inimigo.